né, que é Emmanuel, Deus conosco, né? E nosso Deus, irmão, ele não é um Deus distante, né? Ele não é aquele Deus que vai estar longe da gente. E também ele não é aquele Deus que está de olho na gente 24 horas por dia ali, mas não para poder punir, né? Não para poder nos castigar no primeiro erro que a gente tiver, né? Ele não está nem tão distante, nem tão perto dessa forma, né? Que muitas vezes a gente acha que se a gente errar aqui, Deus já vai nos castigar, vai nos proibir, né? Está ali para nos punir. Não, Deus não é assim, né? Deus, ele está por perto, mas está por perto para nos observar com amor. Está por perto para nos observar, para quê? Para nos ajudar, né? E desde o princípio a gente vê isso, né? Desde a criação lá da humanidade, a gente vê que Deus é assim, né? Que a gente vai ver hoje também através da palavra dele, né? A gente vai ver bastante versículos hoje. E ao longo da história, né? Deus se mostrou de várias formas para a humanidade, né? No princípio, lá no jardim, né? Quando ele criou ali Adão e Eva, fez aquilo tudo ali, a gente pode ver que em Gênesis 3, versículo 8, diz assim: ouvido o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui a gente pode ver nesse versículo que Deus andava livremente ali no jardim, né? Adão e Eva podiam o quê? Conversar com Deus, podia ter contato direto com Deus. E por causa do pecado, eles se esconderam, como fala na passagem, né? Porque ouviram os passos de Deus. Então isso nos mostra, né? Quão maravilhoso é, irmão. Como aquilo era tão bom. Como a gente poderia ter esse contato direto com Deus, né? E foi perdido por causa do pecado que entrou no mundo, né? Por Adão e Eva ali. Então a gente pode perceber que Deus criou o jardim do Éden com tudo que era bom, para assim conseguir ter o quê? Um relacionamento direto, né? Um relacionamento direto com a criação dele, como se fosse de um pai para um filho ali, né? Deus queria ter esse contato direto, né? E também, né? Não só ali no jardim, a gente pode ver, como eu falei, durante toda a Bíblia aqui, a gente vai observar, também o quê? Com Noé, logo após, né? Deus pediu para Noé o quê? Construísse a arca, né? E ele se fez ali uma aliança com Noé depois, depois daquilo tudo, né? Ele deixou um símbolo da aliança que fez com Noé, e a gente pode ver essa aliança até hoje, né? Como a gente vai ver lá em Gênesis, vamos abrir em Gênesis 10. A gente vai ver Deus falando e criando essa aliança com Noé. Gênesis 10, a partir do versículo 8. Diz assim: então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir essa terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre as terras, trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida sobre a terra. Então aqui a gente pode ver, né, mais uma vez, o que Deus presente na vida da humanidade, Deus presente na vida da humanidade, da criação dele, né? E como diz aqui, ele fez o que? Ele deixou como aliança o arco-íris, né? Não sei se
se todos sabem, mas muitas vezes a gente só consegue ver a parte do arco realmente, né? Mas, na verdade, o arco-íris é um círculo, é uma aliança por completo. E muito difícil a gente ver assim, mas ele é uma aliança, ele é um círculo. Ele não é somente um arco, né? E isso representa bastante para a gente, porque desde Noé está sempre presente esse arco-íris, que é o quê? A forma de Deus lembrar da aliança dele. E continuando falando também de aliança, né? Além de Noé, Deus fez uma nova aliança com quem? Com Abraão, né? E essa aliança a gente pode ver lá em Gênesis 12, não precisa abrir não que eu vou ler aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E também, não foi só nessa passagem que Deus, né, falou com Abraão e prometeu para ele. Em Gênesis 18 também, né, Abraão teve contato direto com Deus, né? A gente pode ver isso em Gênesis 18, de 1 a 3, que diz assim, ó: o Senhor apareceu para Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo meu servo sem fazer uma parábola. Vou mandar trazer água para lavar os pés e depois o senhor descansarão aqui debaixo da árvore. Mais à frente, na passagem, né, disse assim: em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. No versículo 8 diz: Abraão pegou coalhada, leite e carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele serviu a comida e ficou olhando. Então, irmãos, Abraão estava ali, né, descansando na entrada da sua tenda. E quando ele olhou para frente, ele viu 3 homens, né? Que interessante e quão grandioso isso é também, porque ele percebeu a presença de Deus, percebeu quem era aqueles 3 homens ali, né? Que dentre eles estava Deus, a presença de Deus ali. Ele correu, se humilhou e se ajoelhou. E pensando no dia de hoje, né? Será que a gente não tem esse contato direto, a gente não consegue ver Deus, né? Mas será que a gente se humilha hoje perante Deus? Será que a gente, na hora de orar, a gente está realmente se humilhando ou está nos exaltando, né? Interessante que eu vi uma passagem, né? Um vídeo interessante sobre isso, porque hoje em dia a gente, às vezes, vai para a igreja, né? Não para glorificar a Deus, não para exaltar o nome de Deus. A gente chega, muitas vezes os louvores ali, tá exaltando quem? A nós mesmos, né? Está exaltando quem? A humanidade, e não dando louvor a Cristo. Aí chega na mensagem a mesma coisa, tudo voltado para o ser humano, tudo voltado para o que é bom para nós, ensinando muitas vezes nós como prosperar e esquecemos de Deus. Então às vezes a gente vai e só vê isso, né? Não vê nada que adore realmente a Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Realmente nos ajoelharmos ali como Abraão fez e nos humilharmos diante da presença de Deus, que é isso que Ele quer, irmãos, é isso que Ele quer. Ele quer a presença dEle firme em nossa vida, né? No versículo 18, de Gênesis 18, diz assim, ó: os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Então, nesse versículo 18 aqui, é Deus falando para Ele mesmo, que reforçando, né, o que Ele tinha falado lá em Gênesis 12, já tinha prometido a Abraão, né, que ele seria o pai ali de uma grande nação, e por meio dele abençoaria todas as nações. E mais para frente a gente vai ver como é que isso foi realizado pela vinda de Jesus, né? Irmãos, nem Abraão
e nem Sara, né, acreditou primeiramente nessa promessa de Deus, né, porque os dois já eram muito velhos, né, já estavam com a idade muito avançada, então como é que eles iam ter um filho, né? E através dessa promessa de Deus, né, nada é impossível, porque de Abraão e Sara veio quem? Veio Isaac, né, que é o filho realmente dessa promessa de Deus, né? De Isaac veio Jacó, e de Jacó depois veio quem? José, né, que foi quem levou o povo ali de Israel depois para o Egito, né? Onde o povo o quê? Cresceu enormemente durante aquele período do Egito ali, né? E cumprindo assim, de certa forma, uma parte do que Deus tinha falado para Abraão, que seria uma grande nação ali, né? Das descendências de Abraão. Deus também, durante esse tempo do Egito, né? Falou com quem diretamente? Com Moisés, né? Através ali da sarça ardente. Deus estava ali presente de novo com o seu povo, né? Se manteve também com Moisés durante toda a ida ali do Egito, né, nas pragas, Deus falando também com Moisés, ensinando ele o que ele deveria fazer. E se manteve presente também durante a peregrinação, né? A gente pode ver isso lá em Levítico 26, 11 e 12, que diz: morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Versículo 2 diz: estarei sempre com vocês, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então Deus, irmãos, Ele está presente ali, né, na vida do seu povo, durante todo o Velho Testamento ali, e durante também a peregrinação do Egito ali por 40 anos, né, pela maldade do povo, eles andaram esses 40 anos, eles tiveram que fazer uma volta, né, uma coisa que era só ir reto, e rapidamente eles chegariam em pouco tempo, pela maldade do povo, pela desobediência, eles andaram por 40 anos ali no deserto, mas mesmo assim Deus não abandonou. Deus estava presente, como falou aqui, Ele estava presente através da arca, né, da aliança ali, na tenda. Então, muitas vezes, a gente também o quê? Desobedece, né? Muitas vezes a gente não escuta a Deus. Às vezes Ele está falando com a gente através de várias coisas e a gente não quer simplesmente perceber e aceitar, né, essa presença de Deus. E como eu disse, né, Deus também ficou presente durante todo o Velho Testamento. Ele esteve presente através dos juízes, que a gente pode ler, né, através dos reis, e principalmente através dos profetas, né, que é quem levava a palavra de Deus ali, quem escutava diretamente a Deus, né. E se a gente for citar aqui, né, o Velho Testamento aqui, todas as vezes que Deus falou com o povo e ajudou seu povo, né, a gente ia ficar aqui por vários dias, né. E a gente vê o que dentro do Velho Testamento, Deus sempre abençoando o seu povo, Deus sempre cuidando do seu povo. E mesmo assim, o povo às vezes desagradava, desobedecia, e Deus sempre de braços abertos tentando ajudar e não abandonar, né? Isso é o quê? Isso é a natureza de Deus. A natureza de Deus é nos abençoar, é nos cuidar para quê? Para que a gente possa retornar para Ele um dia, né? E Deus ainda, né, no Velho Testamento ali, mesmo depois de tudo que Ele fez, abençoando o seu povo, Deus ainda guardava a maior revelação, né, para nós, para a nossa humanidade, para a nossa salvação, que era quem? Que era Jesus, né? Que também aí entra a passagem que o Rafael falou para a gente, que é Mateus 1, 22, 23, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Essa mesma passagem também fala lá em Isaías, irmãos, para você ver como que a palavra de Deus é completa e cheia de vida, né? Porque isso, vários anos atrás, Isaías já tinha falado, né? Já tinha deixado claro isso para a gente. E como diz aqui na passagem, né, Emanuel significa Deus conosco. Ele de novo, aqui de novo, né, Deus mostrando o seu amor por nós, né? E dessa vez, Ele mesmo veio, né? Ele mesmo veio em forma de homem, em forma de carne e osso, né? E viveu no nosso meio. Cumpriu, irmãos, tudo que Ele mesmo tinha feito, né? As regras, as leis, Ele veio para acabar com a lei, mas Ele mesmo, enquanto Ele não
morreu, enquanto ele não se mostrou ali e nos salvou, né, na cruz, ele seguiu e cumpriu o que era para ser cumprido, de acordo com o que ele tinha já planejado lá atrás, né? Ele não deixou de cumprir. Então ele veio e nos mostrou, né, que passou também as mesmas dificuldades, né? Ele trabalhou também como a gente trabalha, muitas vezes a gente não gosta, né? Não é tão bom assim mesmo, mas ele também trabalhou, ele também sofreu, ele também chorou, sentiu frio, tudo que a gente passou, tudo que a gente passa, ele passou. E ele fez o quê? Além disso tudo, obedeceu a Deus, obedeceu o Pai dele. Então ele nos mostra com isso o quê? Que mesmo através das nossas dificuldades, tudo que a gente passa aqui, financeiro, saúde, convivência um com o outro, né? Tudo é possível realizar fazendo a vontade de Deus. Porque ele nos mostrou isso, ele veio e nos mostrou que isso é possível. E também mostrou o que, Jesus? Mostrou o caráter de Deus, né? Porque ele ensinava com amor e bondade, paciência, né? Muitas vezes a gente não tem paciência para ensinar não só a palavra de Deus, mas às vezes no serviço, né? Ou vai ensinar alguém, ao seu amigo, a fazer alguma coisa, muitas vezes a gente não tem paciência, a gente perde paciência. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu sou muito ativo, penso, às vezes, mais na frente, então, para ensinar, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes eu quero que a pessoa seja na mesma velocidade que eu consigo aprender, entendeu? Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E é isso que Deus vem para mostrar também. Jesus também veio, ele com amor, bondade e paciência. Ele também o quê? Curava, né? E ajudava os necessitados. E além disso tudo, Jesus ainda perdoava os pecados, que muitas vezes esses pecados eram vistos como pena de morte, né? Jesus demonstrou isso algumas vezes, que é possível, né, a gente perdoar, é possível a gente obedecer a Deus. Então, através de Jesus, Deus mostrou todo o seu amor e bondade, e nos mostrou isso de uma forma que a gente consegue entender. Como eu disse, ele veio, passou por tudo isso. Se ele conseguiu, a gente consegue, com nossas dificuldades, com as nossas lutas, né, a gente consegue fazer a vontade de Deus. Não sem pecados, né, porque o único sem pecado é Cristo. Mas não podemos deixar o pecado tomar conta, não podemos deixar o pecado controlar as nossas vidas. E lembra lá, como eu disse, lá da promessa que Deus fez para Abraão, que a gente vai ver mais para frente? Deus disse, né, Deus disse que através de Abraão e seus descendentes, ele abençoaria todos os povos da terra. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o quê? Jesus era descendente de quem? De Davi, que também era descendente de Abraão. A gente pode ver isso na genealogia ali, em Mateus 1. E são vários nomes, eu não vou ler, que é bastante, mas a gente vê desde Abraão até chegar em Jesus. E isso mostra, né, até a chegada de Jesus. Vamos ler em João, a passagem também que o Rafael leu, João 10-14, que vai nos ajudar a entender como foi cumprida essa promessa que Deus fez para Abraão. João 10-14 diz: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para quem era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui a palavra fala, né, que Jesus veio para quem era seus, para quem? Para os judeus ali, e os judeus não o receberam, não acreditaram em Jesus, né, como o Messias que eles tanto esperavam ali, né? Não receberam como seu Senhor e Salvador. Mas também fala que quem? Que o quê? Que quem o recebeu, ele deu a chance, né, de se tornarem filhos de Deus. E também, para concluir, né, essa promessa, para a gente ver que Deus
realmente cumpriu essa promessa através de Jesus, fala lá em Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3, que diz, e depois nós vamos ler um pouco mais à frente no versículo 10. Efésios 2, 1 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. No versículo 10 diz: Pois foi Deus quem nos fez e o que nós somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, unidos por meio de Cristo. Lembre-se vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte nas nossas alianças, que eram baseadas na promessa de Deus para seu povo. E neste mundo viviam sem a presença e sem a esperança de Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Jesus Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E os dois povos formou um só povo. Dos dois povos se formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele uniu em um só povo, em um só corpo, e os levou de volta para Deus. Então essas passagens, irmãos, nos mostra Deus cumprindo, como eu disse, a promessa que Deus fez para Abraão, que era o quê? Abençoar todas as nações através dos seus descendentes e da vida dele. Como Jesus era um descendente de Abraão, Deus cumpriu isso, porque quando Jesus morreu na cruz, ele, como diz na passagem, ele derrubou esse muro que tinha, de quem não era judeus, nós, os gentios, não tinha acesso a Deus, não poderíamos ter acesso a Deus, porque Deus tinha escolhido um povo, e esse povo veio de Abraão. Então a gente não tinha acesso a ele, e Jesus veio exatamente para cumprir essa promessa e nos dar a chance de voltar para Deus, como fala aqui na passagem, Então, mais uma vez, Deus o que? Mostra de novo que ele não esquece da sua criação, que ele não esquece de nós, e ele sempre está presente na nossa vida. E depois, que Jesus na cruz, depois que Jesus morreu, como Deus ainda vai estar presente em nossa vida, Era Deus antigamente no Velho Testamento falando, para o povo. Jesus, ele mesmo veio, se mostrou para nós de forma humana, e agora, depois de Jesus, quem que está presente, Como que ele está presente em nossas vidas, E a gente vê isso lá em João 14. São muitas passagens, porque eu quis realmente mostrar como Deus está presente a todo momento e como Deus falou com a gente através, e fala com a gente através da palavra dele, Em João 14, 23, 26 diz: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tendo dito isto, enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que meu Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará
com que lembrem de tudo que vocês precisam falar. Deus enviou quem, irmãos? O Espírito Santo, o Consolador, né? Que vai o quê? Nos ajudar em nossa vida, no hoje, né? Após Jesus, deixou o Espírito Santo para quê? Para nos ajudar, né? Hebreus 3:6 também diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a sua casa de Deus, e essa casa somos nós. Coríntios 6:19 diz também: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então Deus está presente em nossa vida, irmãos. Deus está presente através do Espírito Santo que vive em nós. Após o batismo, a gente é morada de Deus aqui na terra. A gente precisa cuidar desse nosso corpo, desse templo, para não apagarmos esse Espírito Santo. E na passagem de João fala, né, que ele vai nos ajudar a lembrar das coisas que a gente precisa dizer. Mas a gente só se lembra do que a gente sabe, do que a gente lê. Se a gente não lê, não sabe, não busca, em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter dificuldade. A gente não vai conseguir desempenhar um bom papel. E não seria diferente para fazer o que Deus quer de nós, né? Que é buscar e fazer discípulos, né? Deus está presente em nossas vidas desde sempre, né? Ele quer fazer morada em nós, em cada um de nós. E como diz, né, Emmanuel, Deus conosco a todo momento de nossa vida, irmão. E essa trindade, né, que se passou aí, que a gente pode ver na Bíblia, né, que é Deus, Jesus e Espírito Santo, sempre esteve presente e sempre vai estar, porque os três são um, né? Não de forma separada, mas de forma unida, e o Espírito de Deus vivendo em nós hoje. Então, que a gente possa confiar na vontade de Deus, que a gente possa confiar no que Deus quer e tem preparado para nós. Muitas vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus, né? Por estar despreparado, não confiar, ou muitas vezes pede também em oração, mas pede mal, e a gente não vai conseguir receber essa bênção de Deus, né? Jesus mesmo diz, né, que iria enviar esse Consolador para nós, né? Então, para que isso, né, acontecesse, né, para que esse Consolador possa atuar na nossa vida, possa atuar ao redor da gente, dentro da gente, né, a gente precisa entregar a nossa vida por completo, entender que Deus quer o nosso bem. Muitas vezes a gente fica chateado, né, com várias coisas que acontecem em nossas vidas e, dependendo do momento, a gente pode até colocar a culpa em Deus, né? Mas a gente sabe, né, como muitas vezes, o Elcio também falou muito sobre isso na aula dominical, né? A gente sempre colhe o que planta. Né, Elcio? Se planta limão, vai colher limão. Se planta mamão, vai colher mamão. A gente não tem como plantar coisas ruins e querer colher coisas boas. Então a gente tem que se manter firme na palavra de Deus e plantar coisas boas, plantar a palavra de Deus. E Ele não quer só um quartinho ali em nossos corações, né? Ele não quer só uma cama, um cobertor no chão, né? Ele quer nós por inteiro, Ele quer nosso coração por inteiro, né? Ele não aceita nada menos do que isso. Então não adianta a gente querer dividir, né? Estar entre o mundo e Deus, que não dá certo, e no final a gente vai se arrepender amargamente, porque não é isso que Deus quer e não é isso que Deus nos ensinou. Que nossa entrega, né, seja por completo, de corpo e alma, né? Que o Espírito Santo possa o quê? Habitar em nossa vida realmente, estar com fogo aceso, um fogo ardente ali, né? Então vamos lembrar, como eu disse aqui, durante toda a Bíblia, né, a gente vê que Deus está presente, nos cuidando e nos protegendo, mesmo muitas vezes o povo dele fazendo as coisas erradas, pecando, né? Assim como a gente peca, a gente pode ver que Deus vai estar sempre de braços abertos, vai estar sempre disposto a nos ajudar. Então vamos lembrar disso. Errou, irmão? Ok, pecou, mas não continua no pecado não, né? Vamos voltar para Deus, vamos nos arrepender rapidamente e nos arrepender verdadeiramente. Porque muitas vezes também a gente acha que se arrependeu, mas na verdade a gente ainda tem algo no coração que não está totalmente voltado para Deus. Então vamos tomar cuidado com isso também para não nos enganar, achando que nos arrependemos, mas sempre caindo no mesmo pecado, né? Então que Deus possa nos abençoar e nos
ajudar realmente a seguir esse caminho, né? A ter o Emanuel ali, Deus conosco, presente na nossa vida a todo momento, amém? Vamos ter os presbíteros aqui à frente, se algum irmão quiser e se sentir à vontade para pedir alguma oração, eles vão estar orando por vocês.